Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, Ponto a Ponto Business. O assunto de hoje está muito interessante. Nós vamos falar sobre saúde e segurança no trabalho. Tenho aqui comigo um especialista, alguém que domina o assunto e vai trazer muito conhecimento aqui para nós. Quero dar as boas-vindas a esse brilhante profissional, Reginaldo Passos, o esposo da Simone, o pai da Júlia, não é isso? Isso mesmo. Seja bem-vindo, Reginaldo. Obrigado, agradecer, em nome do hospital, o convite, a presidência, a superintendência, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, do conhecimento, que nós temos ali nessa área, e levando, novidades aí, e esclarecendo algumas dúvidas dos seus telespectadores. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito, muitíssimo. Vamos lá. Está preparado, Reginaldo? Preparado. Já domina o assunto, não tem nada de difícil aqui hoje, né? A dificuldade, na verdade, é o entendimento, da massa como um todo do assunto que foi colocado, Mas a gente tem um jeitinho de estar levando, deixando o assunto bem leve para todo mundo. Isso, é bem complexo, né? É bem complexo. No contexto, assim, do que foi implementado ou como implementar, não é fácil, mas é possível ser feito. Vamos lá. Nós vamos falar da NR1, as mudanças, que ocorreram recentemente. Sim. E os desafios que as empresas têm para adequar tudo isso. Primeiro, vamos fazer uma breve introdução, não é isso? NR1, norma regulamentadora, não é isso? Isso mesmo. Fundamentada em 1978, quase 50 anos, pelo Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Abrangendo ali todas as diretrizes, de segurança e saúde do trabalho, fazendo a cobertura dos riscos químico, físico e biológico, não é isso? Mesmo, exatamente. Aí, em 2024, vem uma mudança nessa NR1. Acrescenta mais risco. Que risco é esse? Ergonômico. O ergonômico. Que tem o psicossocial. O psicossocial. Reginaldo, é aí que nós vamos começar o nosso bate-papo. Fala para nós dessa norma. Conta a história dela, porque nós estamos... Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa aprofundar lá no passado dela, conhecer a história dela toda. Tá com você. Então tá bem. Vamos lá. Quando se fala de norma, quando se fala em saúde do trabalhador, agora nós estamos com a saúde com enfoque mental, mas saúde é saúde, tanto física quanto mental. Isso tem início lá em 1943, Começa bem antes das NRs, Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil naquele momento, pegou essa ideia lá na Itália, e trouxe para cá, que era o quê? Fazer com que pessoas que estavam ali tendo dano à saúde ou à vida, pessoas morriam mesmo no trabalho, que elas tivessem um mínimo de amparo, amparo federal, amparo estadual, amparo municipal. Então, com isso veio a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Sim. Com ela ali, é o pontapé inicial para chegar aqui em 2025, 2024, com essa nova atualização, que veio reforçada depois da pandemia. Eu vou te explicar em breve por quê. Lá ele tinha esse contexto de cuidar dos direitos do trabalhador, e um dos direitos, além de monetário, que foi, acredito que muita gente sabe que surgiu nessa ocasião, Sim. A parte dos direitos com o fundo de garantia, férias, algo que para a gente hoje é tão normal, Tão comum. Tão comum, naquela ocasião não, a pessoa não tinha direito. Só trabalhava e tinha o salário, não é isso? Isso a paga, aí. E era isso. E era isso. Aí alguém se atentou, alguém precisa se preocupar com a saúde do trabalhador. Do trabalhador, exatamente. Então, um dos direitos que veio foi a saúde, Então, você tem direito, sim, de vir trabalhar e retornar para sua casa com saúde. Lá em 78, isso é reforçado com o surgimento das normas regulamentadoras. Então, as normas, elas vêm com o contexto de engenharia e de medicina cuidar mais a fundo da saúde do trabalhador. Então, em 78 foi um marco mesmo, Nós temos esse marco que foi lá em 43, em 78 esse outro marco que ele vai
evoluindo até chegar agora em 2024, 2025, né, que entrou em vigor a norma em maio agora de 25, Sim. E ela vai começar a ser realmente a atuar as pessoas, fiscalizar em 2026, mas entrou em vigor agora em maio desse ano. Em 94, né, seguindo ali a linha do tempo, nós temos o surgimento do PPRA e do PCMSO, através de uma lei que é a 3214. Né? Ela foi aprovada e o que tem de legal nessas duas normas? Né? Nós vamos falar muito aqui hoje da NR1. PPRA e PCMSO, NR7 e NR9. O PPRA que teve uma mudança recente que virou PGR. Né? Antes que alguém fale, o Reginaldo está falando PPRA. Fala né? para nós o que é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Não é exatamente. Isso? Ele tem muito a ver com a NR1, por isso que eu fiz o gancho aqui com ele. Nós vamos falar bastante dele aqui, né, durante aqui a nossa conversa. Lá em 95 tem uma outra reforma, né, a PEC 33A, que vem trazendo ali a questão da Previdência Social. Né? Na linha do tempo é legal nós falarmos sobre isso, porque tem tudo a ver com o momento, tem tudo a ver com a questão dos riscos ergonômicos, dos riscos psicossociais. O que tem de diferente nessa mudança em 95? Até então, só o fato, por exemplo, do Reginaldo ele ter na carteira de trabalho mecânico, só um mecânico, eu poderia aposentar de maneira especial. Por quê? Porque só o fato de ser classificado mecânico já era considerado que eu tinha exposição ao risco. Risco químico. Risco químico. Exposto, né, ali a graxa, a óleo, né? Então, o médico a mesma coisa. O médico, só o fato dele se formar como médico já dava direito a ele, porque subentendia-se que ele, o fato de ser médico, ele estava exposto ali aos riscos biológicos. O que muda nela? Eu vou continuar com a aposentadoria especial. Porém, eu tenho que ter um nexo, eu tenho que ter uma comprovação que eu executo aquela atividade. Porque eu posso ser médico e ser administrativo. Então, eu não vou ter assim, envolvimento nenhum com o risco biológico. E aí entra, né, a parte das normas. O PPRA, né, ou agora PGR, ele vai fazer ali um reconhecimento dos riscos. O LTCAT, que tem, né, o embasamento previdenciário, ele vai classificar se aquela atividade ali é ou não de aposentadoria especial. Então, isso tem um marco muito interessante. Né? Lá em 95 teve essa virada de chave, para que a gente tenha a possibilidade de aposentar hoje, porque senão teria muitas pessoas aposentando cedo com a possibilidade de continuar trabalhando. Então, isso foi uma das reformas, né, que foi bem marcante no meio aí da saúde do trabalhador, no meio aí da saúde. Né? Então, Reginaldo, essa análise de se a aposentadoria pode ser especial por estar amarrada, estar atrelada à exposição ao risco. A exposição ao risco, eu tenho que comprovar. Né, que eu faço uma medição, né, dependendo do tipo de risco, alguns riscos precisam de medição, e eu tenho que verificar se ele está acima de uma certa dosagem. Porque se não tiver também, você não vai ter direito à aposentadoria especial. Então, não basta estar exposto ao risco. Tem que também estar enquadrado. Tem que estar ali enquadrado numa medida, num limite. Isso, exatamente. Nós temos ali, né, o anexo 14, que ele traz tudo isso. Né? É receita de bolo. Não é difícil ser feito, mas tem que ser feito por um profissional. Né? Um engenheiro, um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho. Ele que vai dizer, né, através do que foi apresentado para ele, se ele dá direito ou não. Vai literalmente laudar, né, que é o LTCAT, que vem em 97, né, na Lei 9528. O LTCAT ele vem tirar essas dúvidas. Eu falo assim, não, ele trabalha no mármore e granito. Né? Nossa região, por exemplo, aqui tem muito mármore e granito. Ele trabalha no mármore e granito, ele está exposto a um ruído que a empresa não cuidou para que ele ficasse abaixo do nível de ação. Então, a empresa ela tem essa responsabilidade aí de não expor, né, o trabalhador. Quando você recebe uma insalubridade, quando você fala em aposentadoria especial, muitas pessoas acabam confundindo, achando que só o fato de ter insalubridade vai estar dando direito a... E não é assim. Não é, né? As duas coisas são distintas, né? Um é área trabalhista, o outro é área previdenciária, mas é interessante ter isso muito claro. E o que isso tem a ver com risco psicossocial, com a atualização da NR1? Nós estamos falando de quê? De saúde. Sim. Então, o que a empresa espera
é que o profissional que vem trabalhar, ele continue, né, com a sua saúde intacta ou até melhore, né? Você, no início da minha apresentação, você falou que eu sou Reginaldo, esposo da Simone, né? Pai da Júlia. Pai da Júlia. Gosto muito de lembrar, filho do seu Manelzinho, né? Meu pai é conhecido carinhosamente como Manelzinho, Dona Iraci. Por que que isso é interessante? Todo profissional ele tem uma história fora da empresa. E dependente da formação, do que você tem de graduação, do entendimento que você tem, do que você faz, você vai retornar para casa. Sim. E como que eu retorno para casa? Com a mesma saúde que eu vim para o trabalho, pior ou melhor? Isso vai depender de uma ação mútua, tanto do indivíduo, que ele é responsável pela saúde dele também, né? Não adianta jogar só para a empresa, né? Isso é um erro, falar, a empresa vai entregar a EPI e vai resolver. Não, se o funcionário não comprar a ideia que a saúde dele é a responsabilidade dele, não adianta. Você pode comprar os melhores EPIs que não vai resolver o problema. Então, o indivíduo ele tem essa consciência e a empresa também. Né? Essa mudança, isso que o governo vem fazendo ao longo dos anos, vai fazendo com que as empresas elas se atentem melhor para o bem que ela tem ali dentro, né, da sua instituição. Afinal de contas, todo o CNPJ ele é formado por pessoas. Né? Então, as pessoas que formam ali aquela empresa. E hoje a gente já afirma que é o ativo mais importante de uma organização. Capital humano. Capital humano. Só abrindo um parênteses aqui, Reginaldo, a gente fala muito assim, tecnologia está aí, né? E há grandes investimentos em máquinas, né? Cada vez mais de tecnologia mais avançada, sim, mas a mão de obra, né? A parte humana no labor, no trabalho, isso não tem como substituir, não é verdade? Exatamente. Eu costumo dizer, Reginaldo, assim, tem empresários que, nos momentos de desabafo ali, viram e falam assim, eu vou mandar todo mundo embora e vou trocar tudo por máquina, né? E aí eu deixo eu acalmar e falo assim, faço a velha pergunta, quem é que vai apertar o botão? Alguém vai ter que apertar o botão, né? E é um ser humano, com certeza. É o ser humano, né? É um profissional, né? É um colaborador. Ele tem ali realmente, né, uma história, né? Nós sabemos, né, a empresa, ela vive, né, ela espera que tenha lucro, claro, né, o resultado ele é esperado, mas você tem ali histórias, né, tem pessoas que estão entrando na sua empresa e a ideia, né, é cuidar para que ele retorne realmente com a mesma saúde ou talvez até melhor. E isso tem muito a ver com a NR1, porque quando eu falo de melhor, né, nós estávamos conversando mais cedo, eu posso utilizar vários profissionais para contribuir com isso. Um nutricionista, por exemplo. Eu vou melhorar a minha alimentação. Eu já vi empresas que o profissional ele comia miojo na hora do almoço, por opção. Ele não tinha biscoito, né, água e sal ali e tal. E por falta mesmo de entendimento que ele precisa de uma boa nutrição para que a sua saúde se mantenha, né? Pessoas que, assim, no meio laboral adoecem muito fácil, mas têm uma alimentação muito pobre de nutrientes. Sim. E ali você tem um profissional que vai ajudar nesse aspecto, né? Tem um psicólogo que vai ajudar também na área mental, né, que nós vamos falar no decorrer aqui do bate-papo. Tem vários profissionais que vão agregar para que essa saúde ela fique melhor. O profissional de educação física, né, um fisioterapeuta, vai ajudar em outras áreas. Tudo isso contribuindo para que esse profissional ele possa voltar, às vezes, para casa com a saúde melhor. E isso é muito interessante. Eu vejo movimentos de algumas empresas onde o profissional está não querendo mais sair por 100, 200, 500 reais. Trocar, né? Trocar. Eu vou para ali porque me paga 200 a mais. Ele entendeu que ali naquela empresa ele tem um acolhimento. A empresa entendeu que o capital humano é realmente importante. Né? Independente de qualquer item, né? Tem a discussão atual de gerações, né? A geração Z, a geração X. Independente disso, a empresa ela abraça essa ideia. E quando eu visito alguns empresários falando sobre prevenção, sobre saúde e segurança do trabalho e no trabalho, eles entendem que, tipo assim, não, isso realmente vai me ajudar. Eu consigo, se eu tenho um profissional trabalhando bem,
né, um profissional mais feliz aqui na minha empresa, mais motivado, né? Ele vai ficar mais motivado, né? Eu não consigo transformar a motivação dele, Reginaldo, porque ela vem de dentro realmente. Mas eu consigo dar elementos na minha empresa para estimular. Para que ele acorde de manhã, né, e fale assim, segundou. Né, aquela velha ideia de no domingo eu vou ter que trabalhar na segunda. Poxa, que seja... a síndrome do Fantástico, né? A síndrome, exatamente. Escuta a musiquinha do Fantástico. Acabou. Tava mil maravilhas, né? Felicidade lá em cima, escutou a musiquinha do Fantástico. Virou a chave. Essa postura, ela precisa ser percebida de uma forma diferente pelo trabalhador. Ele tem que entender que de segunda a sexta-feira é o maior tempo da vida dele. Se ele passar a vida esperando a sexta sempre, ele vai ter vivido, né, aí, um sétimo da vida dele. Então, o ideal é que tenha esse ambiente, que a empresa ela contribua para isso. Mas a empresa ela é um ambiente que busca resultados, Reginaldo. Ele tem que querer estar bem lá fora. Concordo e discordo, porque a empresa ela pode contribuir sim para um ambiente melhor, um ambiente mais saudável, um ambiente que proporciona, inclusive, felicidade para o trabalhador. Né? Ele se sentir feliz não quer dizer que ele não vai ter problema. Mas uma pessoa feliz, ele resolve problema de maneira melhor. E você entende bem desse assunto. Entendo. Porque eu fiquei sabendo que você é o embaixador da felicidade no IFA, não é isso? Exatamente. No IFA, né, tem 3 anos, né, que nós começamos com um projeto, né, um projeto em busca da felicidade pros colaboradores. E isso foi um marco realmente na instituição. Nós estamos falando de uma instituição que tem aí 2.000 funcionários aproximadamente, onde isso é valorizado. A pessoa ela estar bem. E muitas vezes isso é você, na hora que chega ali na recepção, você ter a sensibilidade de olhar e falar assim, essa pessoa está um pouco diferente. Nossa, a Penha é tão alegre para cima, hoje ela está mais fechada. Ou aquela pessoa que né, já introspectiva, ela está mais cabisbaixa, ela está sem falar nada, ela não te responde um bom dia. Você ter essa sensibilidade, né? Valorizar a sensibilidade também de como que é o meu trajeto. Eu estou indo para o trabalho, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo que eu usei muito durante o projeto, né, de felicidade que nós fizemos. Será que eu observo um tucano, por exemplo, que está em Cachoeiro, tem tucano. Será que todo mundo sabe que tem tucano em Cachoeiro? Será que ele já parou para olhar de dentro do ônibus que parado numa árvore tem um tucano? Quantas pessoas já viram um tucano em Cachoeiro? Macaquinho, de vez em quando você vê pulando, né, de um lugar para o outro. Então, ter essa sensibilidade, que agora nós estamos num período que os ipês amarelos estão florindo, está aparecendo, primavera chegando. Então, quando você começa a ter essa percepção, você vê que não é só responsabilidade da empresa, não é só responsabilidade do seu chefe, do seu colega. Nossa, meu colega é muito enjoado. Mas a minha felicidade, ela depende de mim. Né? E eu estar feliz, como eu disse, não quer dizer que eu não vou ter problema, que eu não vou ter dias de tristeza, né? As emoções, elas mudam. Sim. Tem dia que eu fico muito alegre, tem dia que eu posso ficar triste, né? Eu sou de sorriso fácil, nem todo mundo é de sorriso fácil, mas o sorrir, ele traz muita coisa boa para o seu organismo, né? Para o seu cérebro. E isso está tudo conectado no que a NR1 está querendo dentro das empresas. Ela espera que dentro da empresa seja um lugar saudável, que você não tenha ali nem doença, nem acidente. Então, ela veio normatizar, né, reforçar o que ela já tinha, buscando, né, esse entendimento. Né? Caminhando aqui até no nosso arcabouço, né, o que nós temos aqui, nós temos lá em 2014 o surgimento do E-Social. O E-Social, ele foi algo assim... Reginaldo, você não gosta que eu falo isso, mas eu dei um apelido, criei um apelido nas minhas aulas para o E-Social. E qual é? O Monstro do Lago Ness. Foi ou não foi? Foi. Lá no início dele. Lá no início, foi ou não foi? Para muita gente, assim, não tinha como não se assustar com o E-Social. Gente, a gente está falando de... Não agora, mas nós estamos falando de algo aqui, né... 2014 começou, ele 2014, nós estamos falando de coisa 10 anos atrás. Eu me recordo que quando começou, acho que foi a Receita Federal, que fez um primeiro evento aqui em Cachoeiro, foi lá, até lá no Perim Center, no auditório gigantesco, que não tinha cadeira para todo mundo, tamanha necessidade ou desespero, né? Foi isso que mesmo. As empresas, escritórios de contabilidade, profissionais da área de segurança do trabalho, aquilo lotou.
E nós estávamos ali assim, você partilhava, você conversava, ninguém sabia nada de nada, e aquela coisa gigantesca, enorme, vindo para dentro da empresa. E naquela época eu falei, gente, isso é um monstro. Hoje, nada mais é do que é um algo muito sistema. simples. Exatamente. Né? Você tem que fazer as entregas nos prazos. É complexo, né? não deixou de ser complexo. Tem né? responsabilidade, porque Muitas... ele pode realmente trazer multa para as empresas, mas é algo que é possível de fazer. Você me lembrou, né? Essa reunião lá no Perincentro foi bem interessante, que eu não tinha envolvimento nenhum, nem com contabilidade, nem com essa parte. Nada, era zero. Minha parte era análise de sistema, desenvolver sistema de CRM para conectar pessoas, né? Eu tenho uma queda assim por conectar pessoas com o sistema e entregar um resultado melhor, e fui convidado para ir. Né? Fiquei sabendo dele em 2013, em 2014 teve esse evento aí aqui em Cachoeiro. Talvez porque envolvia também muito a parte de TI, sim, né? Sim. Ele era algo... Ele é 100% envolvendo tecnologia, Sim, TI. todo, mas eu desconhecia, eu não sabia o que era. E fui ali naquele evento. Quando cheguei no evento, que ele começou a falar, o José Maia, que é um dos auditores referência, né, da Receita, eu fiquei olhando assim para ele. Aí eu olhei para contadores que estavam na minha esquerda, na minha direita, e soltei a frase: isso vai pegar. Eu quase fui lixado ali, porque muita gente acreditava que o E-Social não ia acontecer. A maioria. Muita gente acreditava que não ia acontecer. Eu falei, isso vai pegar. Por quê? Ele conseguiu, através de um sistema, ter todas as informações mínimas necessárias de uma empresa. E você é que fornece a informação. Então, em tempo real e integrado. Ele é simplesmente um repositório. Né? E aí, quando eu vi aquilo ali, eu já visualizei. O E-Social ele é como se fosse uma grande caixa d'água. Você vai enviar um monte de informação para ele, como se fosse uma água chegando ali na caixa d'água. Depois, a Receita, né, a Caixa Econômica, o Ministério do Trabalho, INSS, eles vão abrir ali uma torneirinha. Sim. A água que vai sair nessa torneira foi você que colocou. Então, se você colocou uma água limpa, vai sair uma água tipo essa nossa, limpa. Agora, se você colocou uma água suja, rapaz, pode saber que vai ter problema. Então, eu tive essa percepção logo ali no início, por ser da área, né, de TI também. E ali eu comecei a trabalhar e estudar um pouco mais a fundo o E-Social. E eu vi que o E-Social ia muito além de sistema, muito além, né, de você simplesmente mandar informações para o governo. O E-Social também ele tem preocupação com a saúde do trabalhador. Sim. E isso, você ter esse feeling é importante. Então, lá atrás eu já percebi que, tipo assim, opa, com isso aqui eu consigo melhorar. Por que eu vou mandar para o governo que eu estou entregando EPI? Eu tenho que entender e fazer algo de bom com isso. Opa, pera lá, eu estou cuidando do meu trabalhador. Então, eu estou apenas registrando para o governo que eu estou entregando. Então, é algo que eu vi ali de uma forma de levar isso para o empresário. Olha só, transforme isso numa coisa boa. Né? O E-Social, ele está fazendo com que você organize melhor a sua empresa. Porque fazer, você já tinha que fazer. A única coisa é que agora você vai ter que mostrar para ele, né, de uma maneira online, que você está fazendo. Em tempo real. Em tempo real. Né? Obrigação já acontecia. Já era obrigatório. Ele não criou nenhuma lei, Sim. que foi o diferencial Sim. do E-Social. Sim. Isso foi muito discutido na época, porque ele não criou lei. Né? Ele não criou nada novo. Então, ele só fez valer aquilo que já existia. Então, por isso que eu visualizei e realmente deu certo, ele entrou. Demorou 4 anos, né? Porque foi de 2014 até 2018. Além de 2018, ele realmente entrou, simplificou, né? Vários itens nele foram simplificados. Um dos itens, por exemplo, que ele simplificou, né? Porque muita gente pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a NR1. Tudo, né? Tudo, porque um dos itens que o E-Social simplificou foi a tabela 23 e 24, que ela continha vários itens de ergonomia. O E-Social foi lá e tirou essa tabela. Então, hoje, no E-Social não sobe nada referente a isso. Só sobe referente a químico, físico e biológico. E aí, por que é interessante nós falarmos isso? Porque com a mudança da NR1, não tem rubrica no E-Social ainda. Mas pode ser que ele crie rubrica, né, nos próximos anos, para que você tenha que informar itens da ergonomia que tem a ver com essa mudança da NR1 que envolve o risco psicossocial.
Lá atrás tinha alguns riscos que eram até um pouco engraçados. Por exemplo, risco de animal peçonhento. Era um risco que tinha nessa parte de ergonomia que ele caiu por terra, né? Não é informado isso hoje mais. Esse risco ali de animal peçonhento, por exemplo, risco ergonômico que tinha tudo no e-social, hoje pode ser que eles voltem, né? E você tenha que informar esses riscos para ali. E quando eu falo, é engraçado, porque o risco de animal peçonhento, muitas vezes na palestra a gente falava, gente, animal peçonhento pode ser escorpião, pode ser cobra, né? Cobra não é aquela colega de trabalho, não. E a gente usava isso para as pessoas fixarem. E elas fixavam realmente. Nossa, tem aquele risco, né, de animais peçonhentos. Tinha esse risco. Aí acho que não caiu, Reginaldo. Não caiu. Pois é. E é, assim, uma maneira de deixar o assunto um pouco leve, né? Nessa época aqui, entre 2014 e 2018, né, em parceria até com o Adélio, que é um querido meu, Adélio, o Ricardo, nós falamos para mais de 10 mil pessoas no estado. Entendeu? Teve até Rio também, que nós chegamos a falar para algumas empresas do Rio também, mas aqui no Espírito Santo foi falado, né, sobre esse assunto bastante. E trabalhar da parte de segurança e saúde, né, do trabalho. Isso deu um embasamento muito bom para as empresas que tiveram essa preocupação na ocasião e que hoje vem essa mudança na NR1. Certo. Reginaldo, houve essa mudança em 2024, não é isso? A NR1 sofreu essa mudança, acrescentou mais um risco, não é isso? Uhum. E aí partiu para algo chamado psicossocial. Eu quero que você fale disso para gente. Vamos falar. O que é esse psicossocial, Reginaldo? Em 2024 começou ali a mudança, né, da NR1, né? Lembrando que tanto a NR1 quanto o E-Social, ele não criou algo novo, né? Igual eu citei aqui, foi de propósito falar que lá atrás já tinha esse risco, porque é algo que já vem desde 78, desde 94, desde 97. Só não tinha esse direcionamento. Só não tinha esse direcionamento, exatamente. Então, o risco ergonômico, a preocupação com a saúde do trabalhador, isso não mudou. Né? Você continua tendo o risco ergonômico que já existia e continua tendo que cuidar da saúde do trabalhador. Porém, aqui, né, tem um gap aqui nesse meio, de 2018 até 2025, que foi 2020. 2020 até início de 22, o que teve no mundo todo? A pandemia. A pandemia. O que a pandemia trouxe? Né? Situações de fragilidade, situações onde as pessoas se questionavam, vou viver, não vou viver, o que vai acontecer com a minha família? Né? Era tudo muito novo e muita gente com receio realmente de não acordar no dia seguinte, de ter aquela doença ali, né? Pegar aquele vírus e não... O que foi fato, né? Exatamente. Foi fato. Perdemos várias pessoas, né, queridos, então não teve, né, embora alguns acreditam, não teve uma situação política, existia realmente a doença, perdi tio, perdi pessoas queridas, próximas com essa doença, né, o hospital, ele foi referência aqui no sul do estado, então, assim, nós víamos ali naquela ocasião algo muito triste, muito sério, uma pessoa entrar igual nós estamos aqui, bem, só que ela estava com vírus. No decorrer do dia, ela piorava, era entubada e, infelizmente, em muitos casos, não retornava para o lar. Então, isso nós vimos. Eu fico arrepiado quando eu lembro. Porque é algo que você fala, não é possível que essa pessoa aqui, ela veio a óbito. Sim, ela veio a óbito. Ela não conseguia sair. Então, foi algo realmente muito sério, mexeu com o mundo todo. Marcou a história, né? Marcou, né? A pandemia marcou a história. Marcou, e quando você fala, né, desse marcar, o que ela trouxe para a gente, o que ela deixou de legado, né, no hospital, né, todo o período da pandemia, nós funcionamos de porta aberta e não teve nenhum dia que eu deixei de trabalhar. Embora muitas pessoas foram ficar de home office, ou realmente o trabalho fechou porque não tinha como trabalhar. E eu lembro, né, nessa ocasião, que a minha filha me fez uma pergunta que é muito marcante. Né? Eu lembro disso, né, ela falou assim, papai, por que os outros pais estão em casa e o senhor tem que ir trabalhar? Nossa. Aquele dia foi uma pergunta muito forte, porque a mãe estava em casa, ela estava em casa, os avós isolados, aquela situação toda.
E eu sou muito, assim, objetivo, né, nas minhas decisões. Eu tive ali com ela uma conversa e eu falei com ela o seguinte: Júlia, várias pessoas estão precisando, né, de quem está na linha de frente. O trabalho que eu faço é para manter essas pessoas na linha de frente. Então, o papai precisa ir trabalhar. Muitos profissionais, né, precisaram colocar a vida em risco para que outros se salvassem. Pudessem salvar, exatamente. Né? Então, né, é um período que eu vejo que, assim, quando começou, né, nós tivemos ali, eu não ficava na linha de frente, eu não recebia ninguém ali na linha de frente, mas a unidade ocupacional onde eu fico, era ela que fazia o retorno das pessoas e o afastamento. Sim. Então, ali dentro, nós tínhamos contato com todo mundo de suspeita de Covid ou com Covid. Então, era uma situação de risco o tempo todo. Mas o propósito de manter a estrutura funcionando, o propósito de fazer um bem maior, ele era mais forte do que isso de querer ficar em casa. Embora eu também queria, tá? Que a gente se sentia, vamos dizer assim, mais seguro, né, estando, né, longe daquilo ali. Né? Dentro do hospital, eu costumava dizer o seguinte para a equipe: dentro do hospital, dentro da clínica, eu me sentia mais seguro do que, por exemplo, na rua. Sim. Porque eu não sabia como que estava. Lá dentro nós tínhamos controle, fora não. Fora você não tem controle. Dentro de um ônibus, dentro de um supermercado, não tinha controle. Então, tinha os assintomáticos, né? Exatamente. Os assintomáticos, né, eles levaram, né, a doença para muita gente, né? Então, essa situação toda ali que foi criada, né, ela trouxe um fenômeno que justifica o que tem de mudança sobre o psicossocial. Né? Eu estou fazendo todo um cenário para a gente entender por que do psicossocial. Então, a pandemia, o Covid, contribuiu para que hoje essa NR1 estivesse sofrendo essas mudanças, essas alterações que está tendo agora. Exatamente. Né? Lá em 2020, 2021, uma necessidade que nós vimos foi de que eu preciso ter um profissional para poder acolher essas pessoas que estão na linha de frente. Então, né, em termos de pioneirismo, né, a unidade onde fica, ela foi pioneira, porque lá em 2020, 2021, o que nós disponibilizamos para as pessoas? Um psicólogo para ficar por conta de atender pessoa que teve Covid, pessoa que o pai teve Covid, né, uma enfermeira, um médico, um técnico de enfermagem, uma recepcionista, pessoas que estavam envolvidas naquilo ali e que estavam realmente com uma... não vou dizer uma ansiedade, mas que estavam com uma angústia que precisava de um apoio. E esse acolhimento nós fizemos. Então, foi feito ali esse acolhimento e foi entendido que isso trazia um bem-estar melhor para aquelas pessoas. Só a possibilidade de ter alguém para me ouvir foi algo assim fantástico. Então, era uma atividade que não existia e que depois da pandemia nós disponibilizamos para os profissionais do hospital. Com o tempo, quando você fala os profissionais do hospital, são os profissionais da área da saúde, todos. E administrativo também, que é o diferencial. Nós disponibilizamos para todos. Então, quem quisesse, o foco principal era quem estava na linha de frente. Essas pessoas estavam mais sensibilizadas, mas foi disponibilizado para todo mundo. Todos. Então, essa é até um dos valores do IFA, igualdade. A gente pensa nisso. Então, por que eu vou disponibilizar para esse? Para um e para outro, quem não. disse que o administrativo não tem uma situação de... Quem disse que uma retaguarda também não sofreu impacto. Exatamente. Ali, né? Então, foi disponibilizado para todo mundo. Deu muito certo. Deu tão certo que esse serviço é disponibilizado também para os clientes. Né? Então, o cliente ele tem a possibilidade de ter esse serviço ali também. Isso é legal falar porque, depois da pandemia... o que foi mostrado? Que a sensibilidade e a parte mental mesmo das pessoas sofreu, né, pós-pandemia. Sofreu mais. Teve pessoas que realmente desenvolveram ali síndrome do pânico. Desenvolveram... tem gente que até hoje não consegue sair de casa. Sim. Ela sente medo de sair de casa ou sai com máscara ainda. Então ficou, né, essa máxima de que o cuidado mental... ele precisava ser visto com outros olhos. E ali começou a desenvolver alguns movimentos. Né? Na parte de medicina ocupacional, muitas clínicas começaram a disponibilizar o serviço. Né? Vários profissionais da psicologia colocaram nos seus consultórios essa possibilidade
de acompanhamento, né, para evitar que se tenha, né, não vou dizer evitar, porque evitar é algo muito complexo, mas pelo menos para dar um suporte caso a pessoa tenha uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico. Então, foi visto que ter esse profissional disponível trouxe uma melhor qualidade de vida para os profissionais. E aí nós voltamos lá no início, onde você fala, eu venho de casa, como que eu quero voltar? Então, isso trouxe ali um acolhimento mesmo, né? Os profissionais eles ficam, né, mais acolhidos. Tudo isso tem a ver com a NR1, porque ela entra em 2025, né? Foi pensado em 2024, entre 2025. Em maio, né? Em maio, né? Foi maio agora desse ano. E ela traz algo que, nesse contexto, ela traz até uma certa dúvida. Que é o quê? A NR1, então, ela quer que eu tenha psicólogos dentro da minha empresa? Não, não é isso que ela preconiza. O que a NR1 quer... Isso que eu quero que você traga assim com muita clareza para o nosso público, porque a impressão que eu tenho é justamente essa, que o entendimento do risco psicossocial é justamente botar uma psicóloga dentro da empresa para que numa frequência de 15 em 15 dias, uma vez por semana, não sei, chega lá, bater um papo, é o trabalho deles, né? Uhum. E é isso. É isso, Reginaldo? Não é isso exatamente, né? O profissional, tanto o psicólogo, o psiquiatra, ele vai entrar, né, como uma das ações, né, realizadas para atender a NR1. Então, só um pedaço, pedaço, isso? Né? Faz parte. Faz parte. Uhum. Então, ele é um profissional que, sim, ele está envolvido. Até porque nós estamos falando de saúde mental. Então, saúde mental, né, não vai ser um engenheiro, não vai ser um profissional, né, específico. E ele, se fizermos uma analogia, ele é como se fosse o telhado da casa. Ele está fazendo ali a cobertura, a finalização. Sim. Então, antes de chegar nessa necessidade, se uma empresa contrata, por exemplo, não tem nada de errado se ela contrata, mas é um investimento que ela vai estar fazendo ali nesse profissional. Então, o início, antes de verificar a necessidade de um psicólogo, você tem que ter a base, tem que ter as paredes, tem que ter as janelas, né? Tem que levantar as colunas, né? Ter o vigamento, colocar o telhado. Aí sim você faz todo o trabalho. E como que é esse trabalho? Fazendo uma analogia com uma construção. Você tem que identificar primeiro os perigos psicossociais. Como que eu faço para identificar isso dentro da minha empresa? Isso nós falamos lá do PPRA, né? Por que eu falo do PPRA que virou o PGR? Porque isso vem desde 1994. Olha quantos anos tem. E a identificação desses perigos nada mais é que a conhecida análise ergonômica preliminar. Então, o que uma análise ergonômica preliminar tem a ver com psicólogo? Nada. Entendeu? Eu tenho numa situação, né, onde isso é um case, é real, uma profissional que ela desenvolveu uma síndrome do pânico com início de depressão e ansiedade. Desenvolveu tudo isso por causa de uma atividade realizada na empresa. Que atividade é essa? Uma funcionária da limpeza tinha um tanque ali onde ela fazia as suas, né, as suas atividades. Esse tanque ele tinha um buraco. Um tanque hoje, ele custa quanto? Se for de mármore e granito, talvez um pouco mais, mas é 200, 300 reais. Vamos colocar 500, que seja. O valor de um tanque. Esse tanque estava lá há mais de 3 anos. Esse tanque, que ela lavava ali os panos, né, que ela tinha que labutar da atividade dela, eventualmente caía água onde? Dentro da bota. Bota de borracha, pessoa trabalhando o dia inteiro, qual o cheiro que dá? Essa pessoa, ela sofria, né, alguns assédios dentro da própria empresa por causa do mau cheiro que dava, que era provocado por um tanque quebrado. Ela chegou num tal ponto que os colegas de trabalho falavam tanto desse cheiro dela que não estavam nem almoçando mais do lado dela. E ela começou a ficar como? Com vergonha. Constrangida. E isso dentro da empresa e ninguém vendo isso dentro da empresa. Por que eu trago esse case aqui? Se você fala de análise ergonômica preliminar, será que o técnico de segurança, o encarregado, ele viu que esse tanque estava precisando ser olhado? Não que um técnico de segurança ele tem que olhar mobiliário, não é isso. Mas eu estou tendo uma situação ergonômica ali
que está causando uma possibilidade de um adoecimento. Porque se cai essa água suja dentro da bota, ela pode trazer uma frieira, pode trazer alguma doença ali para aquele colaborador. Então, a saúde e segurança, ela trabalha a prevenção. E isso não foi olhado. Isso está aqui na identificação dos perigos psicossociais. Mas não tem nada a ver com mental, né? A pessoa só está molhando a bota. Olha como teve. E isso é um caso de uma pessoa que ficou... mas isso, né? Eventualmente você escuta algumas pessoas, hoje não tanto mais, depois da pandemia isso melhorou a percepção. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem que depressão é frescura. Não é. É uma doença, é uma coisa séria. Ansiedade, crise de ansiedade, a pessoa ela treme, a pessoa ela não consegue. Eu já tive casos de cliente que o funcionário ele não conseguia entrar na loja porque ele tinha sido assaltado. Ele dava crise na hora que ele chegava na porta da loja. Eu tenho clientes que a propaganda do banco, quando passava na TV, o funcionário começava a tremer em casa. Então é doença, nós temos que respeitar. Não é uma doença física que você vê. Igual, eu tive um acidente e amputei a mão. Você vai ver que a pessoa se cortou. A doença mental ela tem que ser respeitada. E ela existe realmente. Então, quando você entende que era só um tanque quebrado, ele pode sim provocar um adoecimento mental, você começa a tratar com mais zelo a empresa. Então, você faz, primeiro passo, essa identificação dos perigos, que vai estar lá no PGR, né, através da análise ergonômica preliminar. Isso é o primeiro passo. Toda empresa, Penha, já deveria ter isso. Não tem por N motivos, mas toda empresa já deveria. Esse é o primeiro passo. Eu pergunto para você, quem é o responsável por identificar esses riscos dentro da empresa? Técnico de segurança ou se tiver uma empresa terceirizada. Ela vai lá e faz... São responsáveis por identificar. O encarregado ele vai ajudar. Agora, Reginaldo, você não acha que pode ficar algo muito subjetivo? Vamos pegar a história, o case, né, do tanque. Quem podia imaginar que isso viraria lá numa enfermidade mental, né, psicológica lá nessa colaboradora? Você não acha que fica algo... Tem situações muito subjetivas? É muito boa a sua pergunta. Tudo que é referente à mente, né, vai ter uma subjetividade, porque eu estou aqui na sua frente. Como que você sabe se eu estou com ansiedade ou não? Não tem como. Às vezes nem... Não é visível, Não é né? visível. Não é visível. Né? E tem aquela pessoa que consegue manipular. Então, e muito bem. Entendeu? Então, essa subjetividade foi muito boa a sua pergunta, porque aqui nós vamos identificar perigos onde? Dentro da empresa. Se eu tenho fatores de risco dentro da empresa. E a empresa ela tem que estar com isso muito bem embasado. Por quê? É subjetivo, aí eu concordo com você. E eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que imagina que esse tanque não tem problema nenhum, mas ela pode ter um problema em casa e ela falar que aquele problema que ela teve em casa com doença, com briga com esposa, com marido, falecimento, né, morte, óbito dentro do lar, brigas dentro do lar, questões financeiras, tem N fatores que podem afetar o meu psicológico, mas eu posso transferir para a empresa. Para dentro da empresa. Eu falo, não, isso aqui é por causa da empresa. Então, o que a empresa tem que fazer? Ela está identificando os perigos dentro da empresa. Ela tem que identificar esses perigos. Porque a partir do momento que eu identifico o perigo, eu vou verificar se tem risco. Né? Eu tenho, por exemplo, em uma fogueira, o perigo ali, que é uma fogueira. Ela está acesa e tal, eu tenho ali o perigo. Então, eu identifiquei que existe uma fogueira. Quando que essa fogueira passa a ser, né, muito comum lá no Nordeste, no mês de junho, né? Quando que ela vai passar a ser um risco para o Reginaldo? Se ele inventar de pular a fogueira. Então, o perigo, ele existe. Só que até então, ele não está mexendo em nada comigo. Quando que ele vai virar um risco? Quando o Reginaldo resolve pular aquela fogueira. Então, dentro da empresa, eu preciso verificar isso. Se existe perigo e se aquele perigo está originando também um risco. Se você tem isso, você tem que tratar. Você tem que mitigar ou eliminar esse perigo e esse risco. No caso, por exemplo, da parte física, o ruído, como que você faz? Ou você enclausura algum maquinário, ou você usa o EPI. Né? Pode usar um plug, pode usar um concha, você vai estar mitigando. Com isso, você reduziu aquele risco da pessoa perder a audição.
No psicossocial, não funciona muito assim. Então, eu tenho que ter ações que vão trazer para dentro da empresa algo para mitigar, né, ali aquele perigo, né? E como que eu consigo fazer isso? Depois que eu identifico através da análise ergonômica preliminar, você pode fazer uma análise ergonômica do trabalho, que é conhecida, né, pelo quem é do meio como AET, e pode fazer também uma avaliação dos riscos psicossociais. Então, tudo isso é feito, né, por profissionais da área, né? Até a AET é feito por profissional técnico de segurança, engenheiro, né? Ele faz essa parte. A avaliação do risco psicossocial é importante, é interessante que tenha um curso para que você consiga identificar, porque ele vai um pouco além só da ergonomia. Ele vai olhar essa sutileza, por exemplo, desse tanque. Você vai juntar uma coisa com a outra. Uma possibilidade. Uma possibilidade. Não quer dizer que o tanque vai adoecer todo mundo. Até porque essa empresa tinha mais de 20 pessoas. Só uma adoeceu. Só uma teve problema. Entendeu? Então, quando você vê isso, você vai tratar e vai colocar, né, um gráfico de severidade e possibilidades na classificação dos riscos que você identificou. Quando você faz isso, aí sim, a empresa começa a trabalhar com algo que é o quê? Dentro da minha empresa, eu não tenho perigo, eu não tenho risco de adoecer alguém com psicossocial nesse setor aqui. Ah, mas a pessoa está com ansiedade. Aqui dentro do contexto de risco que a empresa pode levar para adoecimento, eu não tenho. É esse o trabalho que tem que ser bem feito. E esse profissional vai atestar isso, né, Reginaldo? Ele vai atestar isso. Vai eliminar 100% da pessoa não ter uma depressão, não ter uma ansiedade? Claro que não. Ele só está documentando que ali naquela empresa eu não tenho esses fatores de risco. Por exemplo, qual que é um fator de risco? Você, dentro da empresa, você empurra e puxa peso acima de 500 quilos? É uma pergunta que tem lá no questionário. A pessoa vai responder que sim ou que não. Se ela não faz isso, é um item a menos para poder colocar. E o que o peso tem a ver com isso? Fadiga, né? Tudo isso você vê que tem relação com o psicossocial. Na parte médica, o médico ele tem a conhecida lista A. O que é a lista A? A lista A, ela traz todos os CIDs que têm a ver com algo mental. E eu trago até, né, trouxe um exemplo aqui de como a gente pode associar isso. Nós temos aqui, né, eu trouxe 2 exemplos do checklist para avaliação, que é empurrar e puxar, né, carrinho, por exemplo, com mais de 700 kg, e tem um aqui, o item 11. Ritmo intenso de trabalho, né, mantido. Tempo apertado, pressão de tempo, operação crítica, alto impacto na qualidade, utilização rigorosa de metas de produção. Quem que não tem isso? Impossibilidade de pausas voluntárias no trabalho com alta demanda mental. Algum outro fator de carga mental bem evidente. A pessoa vai responder nessas perguntas aqui sim ou não. Você tem excesso de alta demanda mental para bater meta? Essa é a pergunta. Porque é tudo o excesso, igual o estresse. Qual o trabalho que... A cobrança, ela pode existir. Ela pode existir. E vai existir. E vai existir O que sempre. não pode existir é o excesso. Eu posso cobrar meta? Claro que posso. E deve, né? Eu trabalho com vendas, por Sim. exemplo. Como que eu não vou ser cobrado de meta? Sim. Não tem como. Agora, não pode existir o excesso. E aí, essa análise aqui, ela verifica o excesso, se está acontecendo excesso. E é interessante que muitas vezes você conversa com o dono da empresa, ele conhece os excessos. Quando você fala com ele, eu já tive casos de ir e o dono da empresa fala assim, quem tem que ser demitido da empresa sou eu. Ele já sabe que ele provoca algumas situações na equipe. Então, quando você começa esse questionário e começa a conversar com a empresa, você vai vendo que, tipo assim, não é algo impossível de ser feito. Se você sentar e fizer um bom trabalho, vai ficar bom para todo mundo. Para o trabalhador, para o dono da empresa e para a empresa, que ela acaba conseguindo mais resultados, né? Porque quando você faz esse levantamento aqui, né, nós temos aqui o que eu citei da lista A, eu tinha ali uma pergunta sobre metas, sobre ritmo intenso de trabalho, se você tem isso de maneira como excesso. Vamos colocar que não foi identificado, não tem nada, mas uma pessoa, ela tem um afastamento, e ela tem um afastamento por transtornos mentais e comportamento devido ao uso de álcool.
Ela usa álcool na casa dela, não tem nada a ver com a empresa, mas ela tem esse transtorno, que é o CID-F10, por exemplo. Aí você fala assim, isso tem nada a ver com a minha empresa. Quando você olha a lista A, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui, para ficar bem claro, no finalzinho dele aqui tem contexto da organização de trabalho. Isso o médico pode questionar. Deficiência nas formas de comunicação, tecnologia, modalidade de organização do trabalho e demandas qualitativas e quantitativas do trabalho, entre outras. Então, um CID-F10 de uma pessoa que está com uso de excesso de álcool pode ter a ver, sim, com demandas qualitativas ou quantitativas em excesso. Então, tem que tomar muito cuidado com os afastamentos, porque dependendo do afastamento e da atividade que a pessoa faz, se tem lá no risco, pode ser, sim, que aquele CID vai ser anexado com a atividade dela. Ótimo. Esse caso que você trouxe, esse exemplo, né? Não é caso, é um exemplo. É um exemplo. Como se comprova isso? Porque essa é a grande pergunta de todas as empresas. Como comprova isso? Dentro da minha empresa está tudo mais que atestado, que está tudo certinho. Rodou a pesquisa, não é isso? É por pesquisa. Por pesquisa. Entrevista, né? Tudo certinho, validado, não tem risco nenhum. E entra lá um afastamento. F10. E aí? Como é que comprova isso? Como que eu vou comprovar? Fez a análise dos riscos, né, psicossociais, você vai ter isso documentado. Vai ser montado para a empresa um plano de ação. E ela vai ter que fazer com esse plano de ação algumas ações realmente dentro da empresa. Ela não só classifica os riscos, mas ela coloca o que ela vai fazer para mitigar aquele risco. Igual, por exemplo, descompressão. Como que eu faço descompressão de uma equipe de vendas? Né? O que você usa dentro da sua empresa para poder ter uma descompressão dessa tensão que é a venda? Né? Fala-se muito... Diária, né? Cobrança diária, né? A pessoa que entra como vendedor, ele sabe que ele vai ter aquilo ali, mas ele entra geralmente pensando o quê? A minha meta, quanto maior vai ser a comissão, eu vou ganhar muito dinheiro. Não é cobrança só da empresa também, né, Reginaldo? É dele e da família. A família, às vezes, também cobra. Não bateu meta esse mês? Por que não bateu meta esse mês? Então, é uma situação que o que a empresa faz para poder deixar esse ambiente, que é um ambiente de tensão, um pouco mais tranquilo. Aí entra a parte, né, do relatório. Vai ser sugerida algumas ações que você faz dentro da empresa. Essas ações têm como comprovar que ela vai resolver 100% dos trabalhos? Não, porque é subjetivo. A pessoa ela pode ter desenvolvido uma ansiedade por fator externo. Sim. E você só vai conseguir comprovar isso se você tiver tudo muito bem documentado. Olha, eu fiz um levantamento aqui no setor desse funcionário, não foi identificado riscos, né? Ou foi identificado, mas nós mitigamos esses riscos com essas ações aqui, ações simples e que muitas vezes não envolvem investimento em dinheiro, né? Você tem ações, por exemplo, na sua empresa, você faz encontros, né, eventuais, aquele de happy hour mesmo, que é muito conhecido lá em São Paulo. São Paulo, todo fim de tarde, a pessoa vai para o happy hour, porque é melhor do que pegar o trânsito. Você faz esses eventos? Documente esses eventos. Como que é quando tem alguém que conseguiu se graduar? Uma pessoa que fez aniversário? Como que você trata quem está tendo um filho? Quais ações você faz? As empresas hoje, elas já fazem muitas coisas. Sim. Eu dou uma premiação aqui para a pessoa que falta menos, ela ganha não sei o quê. Cada empresa tem as suas ações. Essas ações, elas têm que ser casadas com o viés e com o olhar psicossocial. O que eu estou fazendo para trazer uma melhor qualidade de vida? Não é fazer por fazer, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque eu acho bonito, né? Entender... Tem que ter um objetivo maior, entender mais amplo, né? Qual que é o propósito da minha empresa? Eu quero cuidar, por exemplo, da alimentação. Porque a pessoa cuidando da alimentação, ela não vai ter aquele estereótipo do corpo ideal. Uhum. Ela vai ter saúde. Né? A gente não entra falando como que o corpo deve ser, tem que ser de um jeito ou de outro. Mas se você cuida da saúde através da alimentação, é um item que você vai ter menos problema. A sua empresa, ela faz, por exemplo, eventos com educação financeira? Talvez não faz. E é uma coisa que não tem grandes investimentos. Né? Na verdade, eu costumo dizer que é praticamente zero, porque se você conversar com o banco que atende a sua empresa, ele vai lá dar palestra de educação financeira.
Entendeu? Tem vários gerentes aí na cidade que se dispõem a estar indo até a empresa ensinar mesmo. Olha, você não pode gastar mais do que ganha. E as pessoas fazem isso. Elas ganham 1.000 e gastam 2.000. E depois ela vai desenvolver o quê? Ela vai ficar ansiosa, não com a doença, mas ela não tem de onde tirar o dinheiro, né? Vai além, né? Vai muito além. Insatisfação, começa a alegar que né, o salário não é pouco, suficiente, exatamente. Trabalha tanto e não dá para cobrir, mas cobrir o quê? Né? Às vezes tem empresa que faz vale, que é um problema, dependendo. A pessoa já tem o salário, ela pega um vale no meio do mês, o salário do mês que vem vai ser menor. Então, ela antecipou o problema, né? Então, ela só adiou, né, a dor, né, e antecipou o problema. Então, é algo que, assim, as empresas, o que eu vejo? A maioria já tem solução dentro da própria empresa. O que ela tem que fazer? Organizar as ideias. E como que eu organizo as ideias? A sua empresa já tem uma análise ergonômica preliminar? Começa por aí. Porque esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Ela tem que fazer uma análise ergonômica preliminar. Porque isso está lá na NR17. Isso vai te dar um conhecimento de como que está a sua empresa. Você vai ter um olhar de esse exemplo do tanque. Às vezes tem alguma coisa ali que você nem percebe, mas a pessoa ela está incomodada com a cadeira que ela senta. É um detalhe. Quanto que é uma cadeira? A iluminação. Sim. Entendeu? Então ali você vai ter um pontapé inicial. Após a preliminar, tem a análise ergonômica do trabalho, que essa envolve ou um engenheiro do trabalho, ou um ergonomista, ou um fisioterapeuta, para verificar como que está a sua estrutura. A preliminar, qualquer um pode fazer. Geralmente é feito por técnico de segurança. Né? Ele faz, né? Os embasamentos, por exemplo, que eu uso são do Dr. Hudson, que é um papa da ergonomia. Então, você tem ali algumas perguntas objetivas que o profissional ele vai responder. Isso é uma metodologia, a metodologia que eu utilizo. Tem outras, né? Essa eu acho que funciona muito bem porque você vai em cima de alguém que é reconhecido nacionalmente, né? Geralmente eu faço curso, eu fiz no Paraná, tem em Belo Horizonte também, tem em São Paulo. Quando você busca essas pessoas, você traz mais conhecimento para dentro da empresa. Né? A gente não consegue aprender nada sozinho. Com certeza. Né? Então, a buscar isso é muito legal. Então, é uma metodologia que eu vejo que ela funciona bem. A análise ergonômica do trabalho, aí essa sim, né, por um profissional, né, habilitado. A ARP, que é a análise, a avaliação dos riscos psicossociais. Essa, uma pessoa que tenha se capacitado nessa área de psicossocial, ela pode fazer. Não precisa ser necessariamente um psicólogo, não precisa ser um engenheiro do trabalho, né? Ele vai fazer esse levantamento com um olhar um pouco mais detalhado para você. E ele vai te dar sugestões de como corrigir aquele problema e ações, né, do seu plano de ação. É quem vai enxergar as possibilidades de se ter ou não um problema. Exatamente. Não é isso? Né? Esse aqui, ele pode ser feito em algumas situações junto com a análise ergonômica do trabalho. Não tem problema, pode ser feito. Pode ser feito separado ou pode ser feito junto, né? Dá para fazer esse aqui. Ele é bem interessante, né? Porque você entra realmente no viés do psicossocial. Quando eu falo de análise ergonômica do trabalho e análise ergonômica preliminar, ela tem ergonomia, mas não existia ainda, na ocasião, essa mudança da NR1. Agora não, quando você fala de avaliar o risco psicossocial, você já entrega algo mais mastigado para o cliente. Ele pode fazer até sozinho, tá, Pen? Ele consegue fazer. Porém, ali você está falando com um profissional que estudou e que vai te dar sugestões de como melhorar. Sim. Eu acho que essa é a ideia. Autoridade é maior, né? Exatamente. Com certeza. E o mais interessante, né, desse aqui, que é o que eu costumo dizer, o governo entregou um limão pra gente, né? É igual o E-Social, né? Você chamava de monstro do Lago Ness. Ele entregou um limão, né? O que a empresa tem que olhar é buscar fazer desse limão literalmente uma limonada, porque o que ele quer é um programa para cuidar da saúde do trabalhador. Então, ele quer complementar. A saúde até então era olhado mais a parte física, agora, depois da pandemia, entrou a parte mental também. Então, isso olhar visível, isso. Né, Reginaldo? É visível, cada vez mais. Você não precisa ir para dentro de uma empresa. Olha para a sociedade como um todo. Nós estamos vivendo tempos de pessoas doentes emocionalmente. Isso é fato? É fato, exatamente. É fato. Quando você conversa com psicólogos e psiquiatras, você vê muito isso. Tem alguém já dizendo, os consultórios estão... Né, eu tenho conhecido psiquiatra que ele fala o seguinte:
Há 5 anos atrás, todo mundo que eu tratava, quando me via na rua, atravessava para o outro lado. Por quê? Tinha vergonha. Ninguém queria ser taxado, né, como, tá indo no psiquiatra, né, a possibilidade de ser conhecido como doido, né? Então, a pessoa não queria. Depois da pandemia, a pessoa atravessa para ir do lado dele. Ei, meu doutor, vem cá, vamos conversar. Ele tem meio que orgulho de ter um psiquiatra, de ter um psicólogo fazendo um acompanhamento. Isso foi bom porque desmistificou as doenças mentais. Você começa a ver que as pessoas elas têm um entendimento que é importante sim cuidar da saúde mental. Lembrando que a saúde ela começa no indivíduo. Então, o que eu estou fazendo da minha vida para que eu tenha uma qualidade de vida, né? A empresa ela vai contribuir para isso, porque ele fica muito tempo dentro da empresa, mas ele também tem uma vida fora da empresa. Então, em resumo, o que a empresa vai fazer com a análise ergonômica preliminar, com a avaliação dos riscos psicossociais, é ter algumas garantias, ter algumas comprovações de como ela cuida do trabalhador dela. Algumas empresas vão fazer isso bem feito, outras nem tanto, assim como o E-Social. O importante é que ela tenha a consciência que ela precisa fazer algo. Ela não pode deixar o tanque quebrado. Achar que não vai dar em nada, E achar que não vai dar em nada. Porque quando aparecer, ela pode ser questionada e ela ter que comprovar o que ela fez para aquilo ali. Se ela não fez nada, existe sim a possibilidade de multas, né? O que o Ministério do Trabalho falou é que a partir do ano que vem, ele começa, né, em maio de 2026, ele começa a fiscalizar, né, a auditar e enviar multa. Então, até aí o maio do ano que vem, as empresas têm um tempo para adequar. E como que é essa adequação? Os exemplos que eu dei aqui. Muitas vezes você já tem coisas prontas dentro da empresa. Já faz, né? Já faz. Eu ouvi tanta coisa legal de empresas, você tem que ver. Né? Assim, projetos que falam assim, poxa, eu não sabia que isso dava tem empresas que têm programas já, né? Não é um evento não. isolado, são programas já, né? Eu ouvi empresa de granito falando o seguinte, tem profissionais que estão vindo para cá por causa desse benefício, desse cuidar do funcionário. Então, já é uma ação que ele tem. Se você está no momento hoje onde as pessoas não ficam nos trabalhos e você está chamando pessoas para ali e elas se sentem bem, elas sentem que ali a sua empresa ela tem uma qualidade para o trabalhador, você já faz algo certo. Então, documente isso que você está fazendo e associe com os riscos e com os perigos eventuais que tenham sido identificados. Fazendo isso, é igual o E-Social. Se você faz correto, não tem medo. Tem problema. A água vai sair limpa. Sim. Né? Então, a dica, né, se eu posso dizer, dica que fica, é que você faça uma revisão de tudo que você faz de legal para o trabalhador, no contexto ali que vai agregar para a vida dele, e procure, né, o seu RH, procure alguém, né, ali envolvido, né, nessa temática. Tem algumas empresas que já têm psicólogo, então ele é um parceiro para poder ajudar nisso aqui. O desmistificar NR1 não tem que necessariamente contratar um psicólogo. Muito pelo contrário. O psicólogo, muitas vezes, ele vai fazer o acompanhamento daquela pessoa que já tem algo ali a ser tratado. Né? Então, no primeiro momento, é identificar o que você tem dentro da sua empresa e colocar isso, né, de uma maneira tátil, né, de uma maneira que o governo consiga ver. Fazendo isso, você tem ações, por exemplo, igual eu tenho no IFA, de ter um profissional à disposição. Esse profissional pode ser o do plano de saúde. Você tem um setor que vai direcionar. Não, o Reginaldo está meio assim. Né? Eu tenho ligações lá de vez em quando. Tá diferente. Reginaldo, olha só, tem uma pessoa aqui que ela está um pouco diferente. Eu posso encaminhá-la para o psicólogo? Claro, deve. Encaminha, às vezes, sabe o que é? Nada. O psicólogo, ele tem maior profundidade do que a gente. Fala, era só porque terminou com o namorado. Exatamente, terminou com o namorado, por isso que estava mal. Não, brigou lá, né? Então por isso estava mal. E isso é legal. E os funcionários terem essa percepção. Nesta empresa eu sou acolhido. Reginaldo, assim como pode ser um fato isolado, um dia mal, só uma coisinha que aconteceu e por isso aquele profissional está diferente, pode ser também indício de algo muito mais profundo, não pode? Pode. E é aí que a empresa sai na frente no cuidado desse colaborador, não é assim? Exatamente, porque em alguns casos, o que o psicólogo ele pode identificar? Tem um setor que está adoecendo as pessoas. Isso pode ser identificado. E aí, o que eu preciso? Identificar se ali naquele setor tem um fator de risco que já foi identificado e que não foi tratado.
Talvez já tenha ali o engenheiro, ele já indicou, o médico, ele já indicou, olha, esse setor aqui, ele tem excesso de carga. Vocês estão cobrando mais do que as pessoas conseguem entregar. Vocês já se atentaram para isso? Ah, nós vimos, mas é assim mesmo. Deixa. Vai deixando, essa pessoa pode ter um adoecimento. Pode até ser de fora, mas dentro da empresa você não fez nada para combater. Sim. Então, ainda que a pessoa traga subjetivo uma ansiedade porque ela está endividada, ela pode associar com a empresa, porque tem um risco identificado e você não está fazendo nada. Você sabe que ali tem uma coordenação tóxica, por exemplo, aquela pessoa que é da moda antiga, manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela coisa toda. O líder autocrático, Exatamente. né? Hoje nós não temos espaço mais para isso. Então, dependendo da situação, você vai estar dando ali combustível para desenvolver algo que pode amarrar a sua empresa. Clima organizacional conta muito? Ele é o clima... Relacionamento interpessoal. Muito. Muito. Tudo isso é o dia a dia das empresas. É o dia a dia da empresa. Quanto melhor está o clima da empresa, menor possibilidade de ter algum problema, né? Principalmente de saúde mental. Vai evitar que tenha? Não vai evitar, mas é o que eu falei. Quando você faz a programação, você identifica ali de 100 pessoas, uma só que teve ansiedade. É o setor que está adoecendo? Não é. Não é. É outro fator. É outro fator. E talvez nem ali dentro da E empresa. nem ali dentro. Pode externo, até ser que né? seja ali dentro, mas pode ser externo. E quando acontece isso, qual que é a atitude da empresa? Ah, não. Quando acontece isso, eu tenho um acolhimento. Entendi. Eu encaminho essa pessoa para fazer isso aqui. Quando a empresa tem isso, o governo ele não vai mexer com você. Vai, poxa, essa empresa aqui, ela está fazendo. Ela está fazendo o dever de casa, ela está cumprindo com aquilo que demanda, né, que ela faça para cuidar do colaborador. Ela está cuidando. Aí você encaminha, a pessoa vai e ela... Porque, Reginaldo, foi bom falar nisso porque a visão que às vezes a gente tem no convívio assim, com as empresas, agora eu vou vir para o lado do empresário, né? É de que é algo assim, nossa, inventaram mais alguma coisa, mão de obra já está difícil, não está fácil lidar com as gerações, né? Isso. Um monte de gente aí, geração Z e tudo mais. Está esse conflito lá fora. E aí vem mais essa regra, essa norma, essa lei, é assim que eles falam, né? Sim. Me obrigando a cuidar da saúde do colaborador. Agora, se o colaborador tiver uma crise de estresse, ficou nervosinho, eu sou responsável. Estou falando como empreendedor, tá? Sim, falando como empresa. E também a visão deles de que é só algo para gerar mais despesas dentro da empresa, porque lá está pensando assim, eu tenho que contratar psicólogo, agora eu tenho que, se tiver estressado, não vai vir nem trabalhar, porque está estressado. Essa é a visão. É errada essa visão? Essa visão ela precisa ser trabalhada, né? Como eu disse, se você faz um bom trabalho de avaliação dos riscos psicossociais, você vai entender que isso pode virar, inclusive, um chamariz da sua empresa para que pessoas queiram trabalhar na sua empresa. Então, é tentar realmente transformar esse limão, né, nessa limonada, que é um desafio que o governo trouxe através da mudança da legislação. Você fala assim, pera lá, eu tenho que fazer isso. Mas eu tenho, por exemplo, que contratar um psicólogo? Não. Eu tenho que verificar se dentro da minha empresa eu tenho fatores de risco. Identifiquei como que eu trato esses fatores de risco. De repente, hoje que tem toda essa parte aí de mídia, não sei o quê, você divulgar, não que você ali dentro não adoece as pessoas, questão de psicossocial, mas divulgar as ações que você tem que trazem às pessoas um sentimento de pertencimento, um sentimento de bem-estar, um clima bom. Você envolver ali quem está trabalhando para que essas pessoas sejam ali o reflexo e tragam outras para você. Quando a empresa faz isso, eu imagino e eu visualizo que ela vai transformar essa, né, vamos dizer assim, essa cobrança nova, essa cobrança a mais, em algo positivo. Ele vai conseguir transformar isso e ter um resultado com essa mudança que veio. Ele aplicando isso aqui, não tem como dar errado. Ele vai fazer algo ali que vai estar agregando tanto para o clima quanto para a questão interpessoal. Porque se você... Interfere na produtividade? Total, porque se você tem uma pessoa que ela tem um interpessoal melhor, que ela está bem com o clima da empresa, ela vai produzir mais. Mesmo que o ritmo dela seja mais lento, mas ela não vai parar, porque ela vai estar bem ali dentro da sua empresa. E vai querer ficar ali, né, Reginaldo? Vai querer ficar ali. Eu conheço pessoas que às vezes têm proposta aí de
X mil a mais, ela fala, não, aqui onde eu tô bem. Eu tô bem, eu sou feliz Eu sou aqui. feliz aqui, eu tenho um propósito aqui e essa empresa, ela me acolhe. Essa ideia do acolhimento, né, hoje usa-se muito essa palavra por usar, é entender a essência do acolhimento. Não é paternalismo, né? A empresa ela precisa de ter resultados. O colaborador ele precisa entender isso, mas ele entende que tipo assim, opa, aqui eu entrego o resultado, mas a empresa ela cuida de mim também. Ela troca a minha cadeira. Esse exemplo que você deu. Eu não estou com a cadeira quebrada aqui tendo que entregar o resultado. Né? Eu tenho situações aqui que quando precisa, vem toda uma equipe me ajudar. E a gente faz a entrega dos relatórios, né, que a empresa está precisando. Eu acho que desperta um sentimento assim, muito mais preocupados ou se importarem com aquilo que eu faço, a empresa se importa com a minha pessoa, Sim. com o meu ser humano. Acho que o sentimento e o pensamento é esse, né? Quando tudo está fluindo direitinho, fluindo bem, né? Resumiu muito bem. Reginaldo, é isso aí. Olha só, nós falamos muito do engenheiro de segurança do trabalho, falamos muito do técnico de segurança do trabalho, mas podemos afirmar que isso é responsabilidade de todos dentro de uma empresa? Das lideranças, dos gestores, dos colaboradores, seja no nível que for, dos próprios diretores, donos, é de todo mundo, não é? De todo mundo. A responsabilidade é de todo mundo ali dentro. De todos. Não adianta alguém achar assim, o RH agora que vai ter que fazer tudo de bom para mim e resolver o problema. resolver o problema, não é assim. O RH ele entra assim como psicólogo. Ele é uma das colunas, né, do projeto. Ele é uma das colunas. Se a alta gestão, se a alta diretoria, se o dono, né, se o CEO, ele não compra a ideia, né, que isso é bom para a empresa dele, não anda. Ele tem que entender que é algo. Primeiro que ele vai ser cobrado. Se ele não fizer, né, se a empresa não faz, vai ter a cobrança do lado do governo. E tá tudo certo, não tem como a gente mudar isso. É igual o E-Social. Ele tem que entender que, tipo assim, isso veio para ficar. E ele tem que fazer essa adequação. Quando ele entende isso e deixa as outras partes trabalharem, o RH na parte dele, porque o RH ele vai entrar junto com a parte das ações. Eu identifiquei que tem um perigo, como que eu desestresso, por exemplo, esse pessoal? Né, para que não tenha o excesso do estresse. Então, vai ter momentos ali que o RH ele vai fazer as dinâmicas dele, aqueles trabalhos que o RH faz de maneira fantástica. O RH, junto ali, né, com o setor próprio, ele vai desenvolver isso dentro da empresa. O psicólogo é a mesma coisa. Né? O que compete? Não deu para tratar aqui, não deu para que a gente tenha um acompanhamento. Em alguns casos, vai ter que encaminhar para o psicólogo. Em alguns casos, do psicólogo vai para o psiquiatra. Porque ele tem que ser medicado. Então, olha como que um setor ele acaba contribuindo para o outro. O engenheiro e o técnico de segurança, junto com o médico do trabalho, eles estão na base. Acompanhando tudo isso. Acompanhando tudo e notificando. Olha, RH, você viu que ali tem essa possibilidade? Olha, eu passei lá, eu vi que tem uma menina que ela tá com a bota molhada. Talvez ele nem vai falar do tanque. Mas ele vai falar que ele viu uma pessoa que está usando a bota molhada. E isso o técnico de segurança ele identifica e já combate. A empresa ela vai lá e fala, por que ela está molhando? É o tal do PDCA. Sim. Você tem que trabalhar a causa raiz, ir lá e resolver a causa raiz. A causa raiz não é a bota. A causa raiz é o tanque. Nem é o tanque. Nem é o tanque, é o buraco no tanque. Por que não trocar esse tanque? Né? E aí você acaba tendo realmente um retorno, né, que é o que o dono, é o que a empresa espera. Né? Então, o capital humano, né, você fez uma fala fantástica sobre isso, entender esse valor do capital humano, não simplesmente porque o governo colocou mais uma regra, mas porque ele é importante para mim. E transformar isso num chamariz mesmo para a sua empresa. Alguns empresários que eu conversei, teve uns bem interessantes que eles, inclusive, mudaram a visão deles sobre a NR1. Ele começou a falar assim, rapaz, isso é bom para mim. Eu falei, claro que é. Se você trabalhar com uma pessoa engajada, uma pessoa que é feliz na sua empresa, e muitas vezes você não precisa fazer grandes investimentos. O que acontece de mais legal dentro da empresa, muitas vezes, é ouvindo a equipe. Às vezes tem equipe que você vai ouvir essa menina, por exemplo. Se você tivesse ouvido, você não precisava nem fazer grandes investimentos de contratar. Era
trocar o tanque. Então, a escutativa com a sua equipe, muitas vezes já vai te dar várias soluções de coisas que você acha que tem que fazer grandes investimentos. Eu tenho que fazer aqui um ambiente igual ao do Google, onde as pessoas fazem o que querem. Não, talvez a pessoa nem quer isso. Ela quer, talvez, ali na hora do almoço, um lugar para carregar o celular. Eu já vi isso, que a pessoa ela não se sentia bem porque na hora do almoço, ela não tinha uma tomada para carregar o celular. E aí você fala assim, poxa, é uma tomada. É um item muito simples. Então, às vezes... E gerava insatisfação, gerava com certeza, insatisfação, né? porque a pessoa descarregava, ela ia para a faculdade à noite, não tinha como carregar o celular, no ônibus ficava sem celular. Aí isso pode gerar um F10. Sim. A pessoa ela começa ali, mas por causa de uma tomada... É esse olhar que o engenheiro, que o técnico, muitas vezes ele tem. O que aqui pode gerar um risco lá na frente? Lá na frente. Entendeu? É desencadear, na verdade, Desencadear, né? Ele né? desencadeia uma outra coisa que não tem nada a ver com aquela... Nada a ver com aquilo ali, com a aquela tomada. raiz, A né? raiz ali é só o início, né? Que vai... Então, se a gente puder entender bem essa parte aí do risco dentro da empresa, o que eu tratei aqui de subjetivo, né? É identificar e já prever o alcance, prever o transtorno, prever o que aquilo pode causar. Isso aí. Não é isso? E quando não ficar amarrado só no... é só uma tomada. Exatamente. É só uma tomada. E quando você faz isso, você classifica. A avaliação do risco psicossocial é para isso. Você vai classificar, vai verificar ali qual que é a severidade daquilo, né, e qual que é a frequência. Quando você faz isso, você entrega para o cliente algo ali para ele tomar a decisão de maneira correta. Então ele vai falar assim, poxa, qual que é a severidade disso aqui? Isso aqui é um risco altíssimo. Isso aqui pode trazer um dano para sua empresa. E um detalhe, né? Que é muito importante. Essa classificação vocês fazem? Faz. O engenheiro, o técnico de segurança Como faz. Como se fosse assim, isso aqui você tem que mudar agora, mexer agora, porque isso aqui vai isso impactar. É grave, tem uma severidade nisso aqui. E um detalhe que é muito legal, que muita gente tem essa dúvida. Engenheiro, técnico de segurança, né, pessoa habilitada para fazer a avaliação de risco psicossocial, ele não define doença. Ele não vai falar no relatório que aquilo ali vai prevenir ou vai causar depressão, ansiedade ou síndrome do pânico. Ele não faz isso. Ele vai colocar as possibilidades de desencadear algum tipo de problema. Quem vai verificar isso depois é o profissional habilitado. Até mesmo porque pode desencadear N coisas. Você nem sabe o que nem é. Sabe. A gente está falando aqui dos 3 mais famosos, mas nem tem sabe. outras coisas aí que você pode desencadear. Que seja um desânimo da pessoa, que não é ansiedade, não é nada, mas que ela simplesmente está desmotivada. Um abatimento. Um abatimento, né, ali daquele momento. Então, esse divisor de águas é importante a gente deixar muito claro. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que está na moda falar, engenheiro e técnico de segurança não fala que vai ter isso. Não tem nem por que a gente falar. Até porque cada indivíduo ele é de uma forma. Talvez a pessoa vai ver aquele tanque ali, não vai sentir nada. Outra, aquele problema que pode ser gerado, para ele é algo muito sério. Para o outro, talvez nem tanto. Então... Perfeito. Isso esclarece bem, né, o que cada um faz. Né? A parte do RH, por exemplo, ele entra com um apoio fantástico nas ações. Eu acho que principalmente a parte de acolhimento, é ele que faz isso de uma maneira fantástica dentro das empresas. Próprio da gestão de pessoas. Exatamente. Né? Falando de gestão de pessoas, né? Recursos humanos, né? Você está falando que é o cuidar mesmo ali do capital humano da empresa. Sim. Então, trabalhando em conjunto, né, o resultado ele é mais benéfico para a empresa do que simplesmente entregar uma burocracia. As lideranças também, né? Os líderes de área, se não comprar também a ideia, se não abraçar, não entender a necessidade, não entender a importância disso também, junto com o RH, junto com todo o corpo colaborativo, dificilmente se leva um projeto, né? Para a fase aí de efetividade. Isso. Eu acho que o comprometimento é de todos. É um trabalho bilateral. Todo mundo ali tem que estar envolvido. Reginaldo, nenhuma empresa escapa. Nenhuma. Todo mundo no mesmo barco. Todo segmento. Todo segmento. Tá todo mundo no mesmo barco. Mesmo barco, tudo direitos iguais. Direitos deveres iguais. Não né? há exceção. Não há exceção. Não há né? exceção. A máxima, né, é que o ideal é que enxergue isso, né, mais como benefício do que simplesmente cobrança. Já que veio, transforme isso em algo bom para o seu colaborador, para o seu trabalhador, né, para que a empresa ela, né, tenha ali esse diferencial.
E colha os frutos, né, Reginaldo, em resultado. Eu acredito nisso. Eu acredito que toda ação que leva a um desenvolvimento, leva um bem-estar, leva um nível de motivação, eu acho que o resultado ele vem. Ele vem. Ele vem, né? E a gente estava falando inicialmente, não tem nada de errado nas empresas em almejar esse resultado, em desejar, em construir esse resultado e que eles possam até se chamar lucro, né? Um lucro maior. Exatamente. Não tem nada de errado. A razão de uma empresa existir, a razão primária, né, é gerar lucro. Exatamente. Gerar lucro, né? Então, se nós temos profissionais que trabalham melhor, produzem mais, com maior engajamento, né? Automaticamente, o que nós vamos ter? Mais produtividade e, automaticamente, resultados melhores. É isso? Exatamente. Se você fala desse profissional, nós estamos falando aqui de saúde mental. Uma pessoa que tem uma saúde mental plena, a possibilidade de ele ter acidente de trabalho físico é menor. Então, o adoecimento físico, até isso vai melhorar dentro da empresa. Porque imagina uma pessoa que ela está toda endividada e ela mexe com a máquina que pode amputar membros. Ela corre um risco muito maior do que uma pessoa que está sóbria. Uma pessoa que faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas. Ela tem um risco maior dentro da sua empresa de ter um acidente. Então, quando você trata isso, você está indo muito além só do mental. Você está cuidando do mental e, consequentemente, do físico também. Então, olha como que as coisas se completam. Então, isso vai trazer muito mais benefício para a empresa do que simplesmente cumprir uma legislação. Ele vai ter esse retorno. E eu penso também que isso vai lá para fora também, né, Reginaldo? Vai para a sociedade, vai para o núcleo familiar, vai para todos os ambientes. Vai. Porque se eu estou bem, não tem como eu estar bem dentro da empresa e sair do portão... Não, você está bem, você está bem. Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou feliz, né? Assim, e vice-versa. É isso não mesmo. É isso? Se você traz isso de casa e o ambiente ele contribui, você vai se manter ali, né, com aquela alegria, com aquela felicidade. Se acontece o inverso, às vezes a pessoa até vem, ela tem ali um bem-estar, mas a empresa não contribui. O que está sendo falado é exatamente isso. A empresa ela ser o extensor disso que a pessoa tem. E se ela não tem, as medidas para que ela possa ter. A educação financeira é um exemplo clássico disso. Muitos problemas, tanto de acidente quanto de pessoas com baixa autoestima, é a questão financeira. O descontrole financeiro. Ele mexe muito. Aí, na sequência, vem questão conjugal, né, e outros fatores aí. Mas a financeira, ela mexe muito com a cabeça da pessoa, porque ela fica preocupada. Com certeza. Né? Então, isso vai desencadear ali uma possibilidade de problema psíquico ou dentro da empresa de acidente. Aí, né? Um bom programa de educação financeira aplicado dentro da sua empresa pode reduzir muitos acidentes, Exatamente. Né? E risco psicossocial. É isso aí. Reginaldo, nosso tempo voou. Muito Eu bom. ficaria aqui, como sempre, mais 3, 4, 5 horas e a gente não concluiria o tema todo, né, Reginaldo? É muita coisa. É amplo, né? É muito particular também. E aqui você vai, né? Cada janelinha que você abre vai adentrando ali em outras. E né, mineiro gosta de falar muito, você sabe, né? Mineiro, né? Mineiro, lá, como diz, né? A gente gosta de um bom papo, de uma boa prosa. E ainda mais se tiver o quê? Um cafezinho. Um cafezinho, que eu já sei que tem aqui. Então, eu espero, assim, que tenha contribuído realmente. Né? Passou muito rápido. Eu ficaria aqui, com certeza, muito mais tempo, né, falando. E tem muita coisa ainda para passar. Mas né? não encerra, não. Que eu quero que você deixe uma mensagem aí para os empresários. Para aquele dono de empresa que está preocupado, que já sabe que vai virar obrigação. Vai virar, não, já é obrigação, né? 2026 só passa a valer mesmo, né? Exatamente. E que está lá sem saber o que fazer, achando que vai ter que gastar muito, achando que vai ter que revolucionar lá dentro da empresa. Está todo preocupado e, às vezes, achando até que não vale a pena. Eu quero que você deixe um recado para esses donos de empresa, esses empresários. O recado, né, que fica para o empresário ele é bem simples. Né? Ele tem que ter o treinamento realmente sobre a NR1. Né? Não que ele vai executar, mas a equipe dele, o RH, quem está envolvido ali com a parte de saúde e segurança do trabalho, precisa ter um entendimento para conhecer o que é.
igual foi com o E-Social, tem que ser com a NR1. As mudanças, a empresa precisa ter conhecimento. Né? Nós sabemos que na legislação, falar que não sabe não é válido. Né? Você tem que ter conhecimento. Então, capacite, né, a sua equipe para que ela tenha profundidade no tema. Ficar atento com as datas. Né? Maio de 2026 está aí. Tem muita coisa para ser feito, porque fez a análise ergonômica preliminar, ela vai gerar demandas para que você faça algumas modificações dentro da empresa. Isso é notório. Então, ficar atento aí com essas datas. No futuro, pode ter sim impacto no E-Social. Não existe ainda, mas vamos dizer... Você vai falar de novo o que você falou lá em 2014, 2013. O governo não tem como ele não usar isso, porque o E-Social já está aí, ele só vai colocar para que você envie os itens. Sim. Então, é muito fácil para ele fazer isso hoje. Então, no futuro, eu vejo sim que vai ter impacto no E-Social e se a gestão não é interna, se é uma empresa que faz a gestão de saúde e segurança da empresa, é interessante que se atente a isso. Tem que estar muito organizado o PGR, né, principalmente para alimentar bem esse programa. E eu concluo dizendo que o importante é a saúde do trabalhador. Essa saúde, ela é física e ela é mental. Se o empresário tiver isso em mente, ele vai ter bons programas de RH e ele vai ter ali um desenvolvimento fantástico com a equipe dele. Então, é olhar mesmo para o colaborador, para o trabalhador, como uma pessoa que agrega ali para a empresa dele. Sem aquela pessoa, realmente não teria o andamento da empresa. Esse olhar, né, mais acolhedor faz diferença e vai ter impacto aqui nessas mudanças que o governo trouxe. Então, se tem um recado, uma dica que eu poderia deixar resumindo olhe para a saúde do seu trabalhador. Você cuidando da saúde completa, né, física e mental, você não vai ter problema. Vai colher os frutos, não vai ter problema, nem com a NR1, nem com o E-Social. Nem com multa, nem com nada. Multa. Não, deixa a multa para lá. Pagar multa não está no viés. Não, tá. Fazendo tudo isso aqui, não tem multa. Né? Ele vai estar andando, né, de acordo e vai ter um retorno muito bom. Porque certeza. Uma pessoa engajada, eu digo até por experiência, não tem um lugar que eu trabalhei até hoje que eu não vestisse a camisa. E é trabalhar realmente querendo estar ali naquela empresa. Se você sente que a empresa ela te valoriza, que ela cuida de você, que ela te engaja, te dá a oportunidade de ser um embaixador da felicidade, por que você vai querer sair? Gera pertencimento. Gera pertencimento. Então, se você agrega isso dentro da sua empresa, é uma coisa fantástica. Gente, fantástico, que é o que nós vivemos aqui hoje. Tivemos uma aula aqui, Reginaldo. E eu, assim, não posso terminar de outro jeito, a não ser te agradecendo por ter aceito o convite, né, de estar aqui com a gente, de contribuir com todo esse conhecimento que eu sei. Reginaldo estuda muito, é um profissional que eu acompanho, estuda muito, está sempre buscando, né, Reginaldo? Não se limita. Eu quero te agradecer muito, tá? E espero que você também tenha gostado, tenha contribuído muito com as suas dúvidas, né? De você empresário, você gestor de RH, você líder, profissional em geral, que eu sei que tem tantas dúvidas. Eu espero que o nosso podcast de hoje tenha sanado aí as suas dúvidas, tá? Reginaldo, quero deixar aberto aqui o convite, as portas, tá? Para você voltar quando quiser. Se a gente depois, né, puder estender um pouco mais, vamos para outra face aí dessas NRs, né? Saúde e segurança do trabalhador. Seja muito bem-vindo quando você quiser. Quero te agradecer. Do fundo do coração, muito obrigado. Saí daqui com a bagagem cheia hoje, tá? Obrigado. Quero agradecer você que esteve conosco durante esse podcast. Também espero que você tenha sido alcançado aí com tanto conhecimento, por tudo que rolou aqui nesta noite. Convido você a acessar o nosso canal, curte, compartilhe. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.